Lemos um pouco mais da palavra de Deus. Não que nos outros cultos nós não aprendemos, mas a aplicação da palavra ela tem uma conotação diferente. Mas hoje nós vamos meditar um pouquinho lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, do versículo 7 em diante, como nós lemos no início do culto. E eu não vou mais ler todo o texto, mas vou ler 2 versículos para base. Apocalipse 3, 7, que diz: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, sei que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Glória a Deus. Esse texto, ele é um texto inserido no livro de Apocalipse, e destinada a uma das 7 igrejas da Ásia. Essa igreja em questão, que é a 6ª carta, é a igreja de Filadélfia, aonde aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, ele começa a declarar alguns feitos da sua parte. Ele começa a declarar que ele tem a chave de Davi, que ele que abre e ninguém fecha, e ele que fecha e ninguém abre. Então, quando ele declara isso, ele continua dizendo: E eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta. E essa porta aberta, ninguém pode fechá-la. Mas, mesmo tendo pouca força, guarda a minha palavra e não negue o meu nome. Eu queria falar justamente dessa parte da porta que é colocada na nossa frente. Essa porta que foi colocada na frente da igreja de Filadélfia, essa porta que nós sempre falamos, declaramos. E aí eu te pergunto, por que nós temos fechado a porta? Pastor, mas a Bíblia diz que é Ele que abre, Ele que fecha, e a porta que Ele fecha ninguém abre. Entenda um detalhe que eu quero partilhar com você, e aí você vai compreender porque que eu tenho dito que você tem fechado a porta. Lá em Isaías, no capítulo 22, no versículo 22, eu quero ler com você. Hoje nós vamos ler mais do que até mesmo outras coisas. Isaías 22, 22. Isaías, ele estava falando sobre Sebna e falando sobre Eleaquim, que ia ser exaltado. Ele estava dizendo que Sebna ia ser destruído e Eleaquim ia ser exaltado. E a Bíblia diz lá no versículo 22, no capítulo de número 22 de Isaías, que ele diz assim: E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, quando Isaías declara isso, Deus usa o profeta, Deus usa este homem para anunciar, para trazer uma simbologia de que o Salvador, que é Jesus Cristo de Nazaré, ele receberia todo o poder, ele receberia todo o domínio sobre a terra. Então, quando ele declara que aquele que abre a porta ninguém fecha, e quando ele declara que aquele que fecha ninguém abre, o Senhor está querendo dizer que esse que tem esse poder, esse que tem essa autoridade, ele tem todo o domínio, todo o poder sobre as suas mãos, estava sobre os seus ombros, era sua responsabilidade. Então ele está anunciando a Jesus, ele está anunciando o Salvador, ele está dizendo que é Ele que pode fazer na minha vida e na sua vida, é Ele que dá, é Ele que tira. Eu estava assistindo um seriado cristão,
E uma jovem, ela, perto de completar 18 anos, sonhando em casar, ter filhos, ela sentiu uma forte dor na região da altura do ovário e foi levada para fazer a cirurgia. Viram que as trompas estavam tipo invertidas e, resumindo, ela perdeu os ovários e não poderia ter mais filhos. E quando ela recebeu essa notícia, ela se entristeceu muito e começou a questionar o porquê que Deus fez isso. Quis abandonar a fé, quis abandonar a presença de Deus. Ela começou a acreditar que não existia um Deus ao qual ela pregava esse Deus. E aí, irmão, entra justamente isso. Deus, ele tem o domínio e controle de todas as coisas. Ele sabe o que eu e você necessitamos. Muitas vezes nós não compreendemos, não entendemos o agir de Deus. Mas o agir de Deus, ele é tremendo na minha e na sua vida. Quando você viver exclusivamente, totalmente dependente de Deus, e você entender que Jesus, ele tem o domínio sobre todas as coisas, que Jesus, ele tem o poder sobre todas as coisas, aí você vai começar a compreender que a vontade de Deus, ela é permissiva e abençoadora para a minha vida e para a sua vida. Sabe o que é que eu me lembro agora de um texto em que Jesus olha para uma figueira que não tem fruto, e ele diz: figueira seca e morra, e aquela figueira secou e morreu. O Senhor, ele tem domínio, querido. Ele tem autoridade. Algumas vezes as coisas acontecem na minha vida e na sua vida. É por permissão de Deus, porque Ele está no controle, Ele está na direção de tudo na minha vida. Então, nesse versículo, Ele declara, Ele institui a autoridade do Senhor sobre a nossa vida. Se você for para Mateus, capítulo 28, você vai ver o próprio Jesus confirmando essa profecia. Porque não adianta, querido, estar lá no Velho Testamento e não se confirmar no Novo Testamento. Profecia, ela tem que se cumprir no Novo Testamento. Toda profecia do Velho Testamento, ela tem que ser verdadeira no Novo Testamento, para ela ser profecia real. No capítulo 28, no versículo 18, Jesus, quando aparece aos discípulos lá na Galileia, ele diz assim: chegando-se Jesus, falou-lhe e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Lá em Isaías foi instituído o poder para ele, foi profetizado que ele ia ter esse poder. E aqui em Mateus 28, o próprio Jesus abre a boca e diz: ei, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Lá no capítulo 16 de Mateus, no versículo 19, Jesus, ele olha para Pedro e ele partilha esse poder com Pedro. Mateus capítulo 16, o versículo 19 diz: e eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, tu abre e tu fecha, tu abre e tu fecha. Muitos acham que isso é destinado só para Pedro, mas Pedro, ele estava representando a igreja. Pastor, por que o senhor chegou a essa conclusão? Ei, querido, vai lá em Mateus capítulo 18, versículo 18. Olha para o teu irmão e diz assim: nunca li tanta Bíblia como eu estou lendo hoje. Se você está acompanhando, é verdade. Mateus 18, 18. Olha o que é que Jesus diz para os seus discípulos. Ele estava ali fazendo uma exortação. E ele diz: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Aí no 19 ele diz: e também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirdes, isso lhe será feito pelo Pai que está no céu. Então não era específico para Pedro. Pedro simbolizava a igreja, dizendo para a igreja que eles têm autoridade. E ele confirma mais na frente que essa autoridade foi dada a eles. Sendo assim, o texto deixa bem claro que foi posto uma porta, porém que ninguém fecha ela. É por isso que eu li o texto lá em Apocalipse: eis que eu ponho uma
ela vem aberta. Mas nós que fechamos. Pastor, o senhor está herético hoje? Estou não, querido. Entenda por que essa porta está se fechando. Não é você que vai lá e pega ali a porta e fecha você. O Senhor olha e diz assim, Ele não quer essa porta aberta, eu vou fechar essa porta. Então você que está fechando a porta. Porque Jesus, Ele quer manter a porta aberta. Mas nós estamos fazendo com que Ele feche a porta. Primeiro, o porquê disso. Agora, qual é o motivo da porta estar fechada? Simples. Nós estamos, parece, fazendo cópias da chave. E essa cópia, nós estamos partilhando com muitas coisas. Eu só botei 3 porque eu sei que eu ia tomar muito tempo, mas tinha umas 6 ou 7. Mas eu quero falar com vocês só de 3. A primeira é a chave do pecado. Abra sua Bíblia lá em Isaías 59, versículo 1 e 2. Eu disse que hoje a gente ia ler Isaías 59, versículo 1, versículo 2. O pecado, ele tem sido um dos maiores motivadores de fechamento de portas que Deus abre para a minha vida e para a sua vida. O pecado, ele te distancia de Deus. O pecado, ele te afasta da glória. O pecado, ele te afasta da presença. O pecado, ele te faz andar em lugares escuros. O pecado, ele faz com que você não venha desfrutar da providência e da presença e da graça do Deus eterno. Então o pecado é a pior e a maior chave que tem fechado todas as portas de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então no texto do capítulo 59 de Isaías, olha o que ele diz: eis que a mão do Senhor não está para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado, ou o seu ouvido fechado, para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade, o que é iniquidade? Pecado, erro, falha, mau comportamento, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ele está dizendo que por conta do pecado, nós estamos nos separando de Deus. Por conta do pecado, nós estamos colocando uma chave numa porta, aonde essa porta era para estar aberta, para você ter livre acesso à glória e à presença de Deus. Mas por conta do pecado, você não tem desfrutado a entrar e a sair por essa porta, porque nós estamos vivendo dias de pecaminosidade, dias de distanciamento da glória, dias de que Deus não vive mais em nós, mas o mundo habita na nossa vida. Eu ouvi um glória a Deus bem tímido hoje. Glória. E aí ele continua dizendo: e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Ele continua sendo o mesmo. O amor dele não mudou. Eu ouvi uma ilustração hoje, bíblica não, uma ilustração de vários passageiros no trem. E esse trem, ele parecia que vinha devagar, e quando ele começava a acelerar de uma maneira tal, em que alguns passageiros começaram a reclamar da velocidade desse trem. Foram até o maquinista, chegaram lá no maquinista, quando abriram a porta, o maquinista estava chorando. E aí aquela pessoa perguntou para o maquinista: por que tu choras? E ele disse: eu estou chorando porque eu estou sentindo a dor que tu está sentindo, eu estou sentindo o sofrimento que você está vivendo, mas infelizmente você tem tentado mudar o governo e o controle da sua vida. Ei, volta para o teu lugar, continua conduzindo a tua vida aí, porque eu vou continuar controlando a tua vida daqui. Ei, o maquinista era Deus. Glória a Deus. Nós não estamos deixando mais Deus controlar a nossa vida. O pecado, ele impera. O pecado, ele reina. O pecado, ele tem sido um dos maiores motivadores do fechamento de porta. O pecado, ele te mata. O pecado, ele faz você deixar
louvar, de adorar, de confiar em Deus. Abro aspas, daqueles que temem a Deus. Porque tem um bocado de sem vergonha que pita e borda e continuam pregando, louvando, se posicionando, posando de crente, e estão longe da presença de Deus. Mas aqueles que têm algo e temem o Senhor, querido, eles têm fechado as portas e eles têm se distanciado. E eu coloquei uma observação e botei: o pecado impede o fluxo do poder de Deus em nossas vidas. O pecado é uma sujeira que impede o bom funcionamento, a boa condução da sua vida. Um portão de automático, ele precisa de graxa em alguns lugares. Um rolamento precisa de graxa. E aí a sujeira ela vai acumulando e ela vai impedindo. Um dia desse eu limpei uns ventilador desse, não estava rodando, irmão, era tanta sujeira dentro desse ventilador. Quando eu limpei, eu não escutava nem o barulho do motor do ventilador funcionando, porque de tão limpo que ficou. O pecado, ele vai criando sujeira, vai criando camadas na sua vida, que vai fazendo você parar, vai diminuindo a sua velocidade, vai diminuindo a sua força, vai diminuindo a sua capacidade, vai diminuindo a sua vontade, vai diminuindo a sua alegria, e quando você menos esperar, você não tem mais força alguma, morreu, se acabou. Então a primeira chave que tem fechado as portas, ou a porta que Deus abriu, se chama pecado. Em Isaías 59 ele declara e diz que o Senhor, ele é o mesmo, a mão dele está estendida, mas a nossa iniquidade, o nosso pecado tem feito ele se afastar de nós. Ei, irmão, te corrige enquanto é tempo. Ei, começa a se avaliar. É fácil a gente apontar para a vida dos outros, mas a Bíblia nos ensina, e eu acho que as maiores lições da Bíblia, ela é recheada de ponta a ponta de lições, mas para mim as maiores lições da Bíblia estão contidas no Sermão do Monte. As maiores ensinamentos de Jesus para mim, para minha pessoa, estão contidas dentro dos ensinamentos do Sermão do Monte. E Jesus, ele, em um dos momentos, ele diz: ei, deixa de olhar para alguém que está no olho do teu irmão e começa a reparar uma trave que está no seu olho. Todo mundo é imperfeito, mas eu sou perfeito. Todo mundo é digno de repreensão, mas eu não posso ser repreendido. Eu criei um estereotipo, ou um modelo, uma forma de eu ser, e essa forma de eu ser, eu não aceito mudanças. Ei, o seu pastor aqui passou muito tempo dizendo isso. Ei, é minha personalidade, é o meu jeito de ser. Ei, irmão, enquanto eu não comecei a quebrar isso da minha vida, enquanto eu não comecei a deixar Deus reinar na minha vida, eu não passava de um homem pobre, fraco, nu, desesperado. Ei, mas quando eu comecei a deixar Jesus governar na minha vida de verdade, muita coisa começou a mudar. E quando você começar a deixar Jesus cuidar da tua vida de verdade, muita coisa vai mudar na sua vida. Amém. Glória a Deus. Eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Ei, irmão, a Bíblia diz que Jesus vem para mudar, vem para transformar, vem para fazer aquilo que não era ser. Você não pode continuar estando na presença de Deus, continuando a ser essa mesma pessoa medíocre, essa pessoa que não muda, essa pessoa que compra e não paga, essa pessoa que engana, essa pessoa que mente, essa pessoa que vive uma vida que não agrada a Deus, mas você acha brechas dentro da Bíblia para te justificar o seu erro. Ei, querido, não queira justificar o erro, queira andar no correto. Justificar erro a gente consegue em todo canto. A Bíblia vai lhe dar a condição de você querer justificar seus erros de toda forma, porque você interpreta do jeito que você quer. Lembra da historinha? O cara interpretou errado, e ele estava fazendo coisa errada e foi repreendido.
E aí depois que ele entendeu que ele interpretou errado, por isso que a gente tem que ter cuidado com vírgula, com ponto. A gente pensa, pelo menos eu pensava que vírgula e ponto não tinha importância dentro de uma oração. É uma oração, né? Olha aí o reverendo do português. Mas uma vírgula, um ponto, uma reticência, uma exclamação, uma interrogação, muda toda a história, muda todo o contexto. E algumas vezes nós não queremos colocar as vírgulas na nossa vida, os pontos na nossa vida, as interrogações, as exclamações, as interjeições da nossa vida. Não queremos colocar os hífens, não queremos colocar os parágrafos na nossa vida, porque nós queremos viver desse jeito, e eu faço desse jeito que está certo, e vai dar certo a minha vida toda, e você vai estar se enganando a sua vida toda. E nós temos que ter cuidado. Temos que vigiar 24 horas para que o pecado ele não venha sobre nós. Tentações vêm. Quem não é tentado aqui, querido? Eu vou fazer que nem Jesus fez, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Eu vou mudar aqui. Quem nunca foi tentado, atire a primeira pedra em mim, porque eu sou tentado todo dia. Tentado nós somos todos os dias. Mas aí a Bíblia diz que quando nós somos tentados e damos ouvido à tentação, nós geramos o pecado. E o pecado, ele gera a morte. Então ser tentado é normal, é a ação do inimigo na nossa vida. É você querer enganar alguém, é você receber um troco e o troco está errado e você querer embolsar aquele troco, é você receber propostas para você sonegar imposto, para você fazer coisas indevidas, você fazer atitudes que não condiz, você enganar a justiça. Ei, é essas coisas que vêm na nossa vida, que são lançadas, e muitas vezes nós caímos, e esse não é o comportamento do cristão. E uma hora, querido, nós vamos passar pela crivo do Senhor, porque não tem nada encoberto que não venha a ser revelado. Se você cometer erro, se eu cometer erro, e se eu pensar que ninguém vai descobrir, um dia Deus vai vir revelar e vai trazer à tona o meu erro, a minha falha, o meu comportamento. Sabe por quê, irmão? Porque o pecado, ele é uma chave poderosa para fechar a porta de acesso às coisas de Deus. Segundo, a desobediência. Pastor, mas desobediência e pecado não é a mesma coisa? Sim, mas ela tem funções diferentes. E eu me lembro que quando eu falo de desobediência, e aí eu lembro do pecado e da desobediência, eu me lembro de uma passagem que diz que um abismo, se você não se desviar do abismo, você vai cair no abismo, vai cair no outro, vai cair no outro, vai cair no outro, vai cair no outro. E vai ser uma eterna queda sem fim. Porque você acha que você se safou dessa, mas aí você já caiu no abismo. Aí desse abismo, para você corrigir o outro, você tem que fazer uma outra armação. Tem que fazer Ei, Davi caiu no abismo, caiu no outro, caiu no outro, caiu no outro. O primeiro abismo que ele caiu foi quando ele olhou para Batseba, zona lá, regalou o oi. Não foi para a guerra. Primeiro abismo, ele não teve que ir para a guerra. O rei não está na guerra. Naquela época o rei estava na guerra. Olhou para Batseba, chamou os servos, perguntou quem era, disse quem era, sabia que era mulher do seu amigo. Aí o abismo, quando olhou, que viu o corpo da mulher lá, todo em pelos, que nem veio ao mundo, só que com mais estrutura do que quando vem ao mundo. Aí ele olhou, o primeiro abismo veio, caiu no abismo porque ele desejou, e aí ele quis consumar. Depois que consumou, aí veio outro abismo, a mulher ficou grávida. Aí Pedro manda chamar o homem, para o homem se deitar com a mulher, para ele poder ficar com o filho do outro. Aí vem o outro abismo, porque o homem não foi se deitar com a mulher, porque ele estava em guerra, diferente do seu Senhor. Ele estava em guerra, e na guerra ele estava se abstendo da relação sexual, e o seu Senhor com seus homens de guerra, ele estava fazendo relação sexual.
Eita, isso aqui é profundo, irmão. Eita, isso aqui é profundo. Você quer que os outros façam o que você não faz. Oh, Deus. Você quer que os outros sejam, mas você não é. Oh, Jesus. Você olha demais para os outros, mas esquece que você também precisa ser olhado. Aleluia. E aí pegou o homem para resolver o problema, mandou matar o homem. Colocou o homem na frente da guerra, outro abismo. E o abismo puxou outro, enquanto ele não se desviou do abismo, irmão, a vida dele continuou perversamente sofrida. E ele caiu em tanto abismo que a Bíblia diz que os filhos iam ter, aquela geração ia ser amaldiçoada, ia ter problema, ia ter grandes dificuldades dentro da sua casa. E é por isso que um filho estuprou uma filha, e o outro matou o outro, e o outro tomou o reinado dele. Olha a destruição por causa de um pecado. E tem de nós que ama ficar no pecado. Tem crente que serve a Jesus e ama, está enveredado no pecado, está na desobediência. Ei, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele se agrada mais no obedecer do que no sacrificar. Ele não tem prazer em sacrifício. Ei, Jesus não tem prazer, Deus não tem prazer que você fique se sacrificando. Ele tem prazer quando você obedece. Quando você é fiel. Ei, você tem sofrido porque você não tem sido obediente. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Abre lá. 28, versículo 1 diz assim: E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ei, a Bíblia diz, irmão, que os sinais seguirão aos que creem. Quem crê, obedece. Ei, você não vai correr atrás de bênção. Ei, você não vai correr atrás de profecia. Você não vai estar correndo atrás de mulher de Deus e homem de Deus, não. Ei, as bênçãos vão começar a vir para a tua vida. Deus, Ele vai começar a encher a tua vida. Deus vai começar a usar a tua vida. Deus vai começar a fazer com que as pessoas olhem para você e digam: não, ele tem algo de Deus, ela tem algo de Deus, é homem de Deus, é mulher de Deus. Ei, ele não precisa estar correndo atrás de ninguém para poder receber algo, mas ele já recebe. Sabe por quê? Porque ele é bendito na sua casa, vai ser bendito na cidade, no campo, vai ser bendito o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos animais, da criação, do rebanho. Bendito será o cesto, a amassadeira, bendito será o que entrar e o seu sair, bendito será. Mas você vai lá no 15, aí lá no versículo 15 diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor. Quando você não dá ouvido à voz do Senhor, você é o quê? Não, amaldiçoado é pesado, né? A gente está falando aqui de desobediência. Quando você não dá ouvido à voz do seu Senhor, você é desobediente. Amém? Então eu vou traduzir para o que eu estou pregando para você. Será, porém, que se tu não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, não para cuidares em fazer todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. A desobediência faz recair sobre a tua vida maldição. Não é o pastor Alex que está lhe amaldiçoando, não. Não é o pastor Alex, você que está ouvindo aí na internet, que está te amaldiçoando, não. É você mesmo. Porque quando você é desobediente, quando você usa a chave da desobediência, você está dizendo assim: eu quero fechar a porta que Deus abriu para mim. Eu quero fechar todas as bênçãos. Eu quero reter a providência de Deus na minha vida. Quando eu não sou obediente a Deus, quando eu não
eu começo a ser desobediente e eu estou trazendo maldição para a minha vida. Eu não gosto de falar de dízimo, eu não gosto de falar de oferta, mas aqui recai sobre isso. Muitas vezes quando nós retemos ofertas, quando nós retemos bênção. Eu conversando com um certo pastor, o pastor olhou para mim e disse assim: pastor Alex, eu fico triste quando eu vejo oferta de moeda. Eu disse assim: não, irmão, pastor, eu não fico, eu fico. Porque muitas vezes você tem condição de dar mais do que isso, você dá moeda. Porque você está dando uma sobra. E oferta não é sobra. Eu disse assim: mas algumas vezes a pessoa só tem a moeda. Como aquela viuvinha que tinha só as suas moedinhas. Aí ele disse: sim, mas aquelas moedinhas eram um salário de um trabalho. E aí eu parei, avaliei. Eu concordei em tese com ele, mas eu não vejo problema em ofertar a moeda. Mas muitas vezes nós retemos o dízimo da casa do Senhor. Negociamos o dízimo. Negociamos aquilo que Deus tem para dar para a nossa vida. E nós muitas vezes perdemos as bênçãos, querido. Eu tenho prazer, hoje eu tenho prazer de dizimar. Há 15 anos atrás, quando você falava em dízimo para mim, era por motivo de briga. Eu não dava do meu dinheiro de jeito nenhum, querido. Eu não entendia porque eu vi os outros sendo abençoados e eu não era abençoado do jeito que eu queria ser abençoado. Eu disse assim: poxa, por que Deus está abençoando lá e não pode ser abençoado aqui do mesmo jeito? Por que os irmãos ali são cheios de Deus e eu não sou aqui? Minha esposa, ela se sujeitava a dizer que ganhava menos para poder ela já tirar o dízimo. Ela tirava o dízimo e dizia que ganhava tirando o dízimo. Porque a gente sempre teve de juntar os nossos salários e pagar as contas. Então ela já chegava dizendo: eu recebi 900, só que ela tinha recebido 1.000, mas ela disse: eu só recebi 900. Porque ela já tirava o dízimo dela. Enquanto eu não entendi, eu estava retendo as bênçãos e eu estava tendo maldição sobre a minha vida. Então, a desobediência pode estar fechando a porta que Deus abriu para você. Não está vindo aquilo que Deus quer que venha sobre a tua vida, porque você pode estar desobediente. Você pode estar nem pecando, mas você pode estar desobediente. E para mim, desobediência é pecado também, querido. Porque nós traduzimos pecado, é ter relação sexual, é roubar, é mentir, é agredir alguém. Mas desobedecer a Deus também é pecado. E é um pecado pior porque você traz maldição. Então nós temos que estar atentos a isso. E eu observando 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 8, ele fala de 2 grupos de pessoas: as que não conhecem e as que desobedecem. Vamos lá, vamos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o versículo 8 diz assim, ó. Você achou? Não? 2 Tessalonicenses, vá na livraria e troque essa sua Bíblia se não tiver 2 Tessalonicenses. Troque a Bíblia. Essa Bíblia aí não é de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Logo eu entendo que as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Olha o que é que Paulo fala aqui em Tessalonicenses. Ele fala de 2 classes de pessoas que vai queimar uma labareda de fogo deles, tomando por vingança os que não conhecem a Deus. Aí ele bota o "i", que já é para dizer que é uma outra situação, e dos que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, dos que não conhecem vai vir, e dos que conhecem, que não obedecem, também vai vir.
Tiago, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Agora que a doutora falou assim. Tiago 4, 17. Aí baixou agora. Fogo. Vou agora para Tiago 4. Perdeu a vez. Estou terminando, irmão. Estou terminando. Aguento só mais 10 centavos. Tiago 4, versículo 17 diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete. E foi que eu te falei da desobediência, e um abismo puxa outro, e um abismo puxa outro. Eu estou chegando à conclusão que eu enumerei um monte de chave, mas na realidade só é uma chave. É a chave do pecado. Então Tiago, ele relata isso. O interessante, se eu não me engano, acho que é em Tiago também, no capítulo de número 1. Se eu não me engano, é no capítulo 1 ou no capítulo 2, que ele fala daquele que ouve a repreensão, ouve o ensinamento, e é como um espelho que você olha e não depois vê o reflexo. E ele declara e diz que ouve, mas não pratica. E tem aqueles que têm que ouvir e têm que praticar. Tiago 1, 22. E sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Irmão, nós estamos nos enganando com falsos discursos, nós estamos sendo desobedientes. Estava conversando ali com os irmãos, diz: irmão, a gente diz faz assim, aí a pessoa faz tudo atravessado, faz tudo o contrário. E aí no final olha para a gente e diz assim: eu não entendo por que eu não sou abençoado, eu não entendo por que o meu casamento não está uma joia, eu não entendo por que os meus filhos não me respeitam, eu não entendo por que os meus pais, eles não me compreendem. Sabe por quê? Porque você ouve, mas não pratica os ensinamentos do Senhor. Nós deturpamos as coisas, nós queremos praticar conforme a nossa vontade. Ei, irmão, a palavra do Senhor é sim, sim e não, não. O resto é procedência maligna. Nós ajeitar de todo jeito para nós. Ei, irmão, não é do nosso jeito. Você tem que se moldar à cruz, não a cruz a você. Você tem que se moldar a Cristo, não Cristo a você. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for da minha forma, eu não quero. Muitas vezes nos casamentos tem esse negócio. Se o marido não faz o que a mulher não quer, a mulher retém algumas bênçãos. E se a mulher não faz o que o marido não quer, o marido retém algumas bênçãos para a mulher. Ei, com Deus não rola não, querido. Ou tu é, ou tu não é de Deus. Com Deus não há negócio. Ou tu anda nos prumos de Deus, ou tu não anda. Ou tu obedece, ou tu não obedece. Então ele se preocupa com isso. Aí ele continua: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esquece como era. Naquela época eles não tinham como recordar a fisionomia, porque eles se olhavam numa peça de prata polida. E a fisionomia não era bem conhecida. É diferente de hoje, de um espelho. Mas aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado nos seus feitos, ou seja, será feliz em tudo o que fizer, ou seja, será próspero, será abençoado, será guardado, a porta vai estar aberta, você vai entrar e vai sair na hora que você quiser, porque você é obediente a Deus. Olha para o teu irmão, você está entendendo alguma coisa? Está entendendo alguma coisa aí? Terceiro, para me encerrar, falta de perdão. E sempre que eu falo de perdão, eu sempre coloco essa frase: você só vai saber o que é perdoar quando você precisar perdoar de verdade. O que é perdão?
É lembrar da ofensa sem sentir dor ou qualquer outra coisa ruim. É eu me lembrar do que um dia a Rosa fez comigo, as palavras que ela falou comigo. É um dia ela se lembrar do que eu fiz com ela, das palavras que ela disse para ela, e eu não senti dor, não senti rancor, não senti raiva, nem alegria, eu não senti nada. É como se fosse uma historinha de um livro que eu li qualquer, ou algo que passou na minha vida, ou uma suposição de alguma coisa que poderia acontecer. Então isso é perdão. Se você não consegue sentir isso, se você não consegue não sentir nada, eu quero te dizer uma coisa: você não perdoou ninguém. Você ainda está enraizado. Trate o seu coração, trate a sua alma, trate a sua vida, porque você precisa de perdoar para poder ser perdoado. Vamos lá. Falta de perdão é ressentimento, é mágoa, é raiz de amargura, é ódio, é fechar a porta. É fechar a porta de Deus aberta. Enquanto você não arrancar isso de você, as bênçãos não vão descer. As promessas de Deus não vêm. Enquanto o reino de Deus não for alcançado na sua vida, as demais coisas não vão ser acrescidas na sua vida. Você vai continuar o mesmo. Você vai continuar a mesma pessoa. Você vai continuar o mesmo sofredor. Porque o sofredor em Cristo que perdoa é um sofredor feliz. Mas a mágoa, ressentimento, raiz de amargura, o ódio vai fechar a porta. Mateus capítulo 18, versículo 23 até o 35 fala da parábola do credor incompassível. E lá no versículo 35 ele fala algo interessante. Mateus 18. Se você quiser abrir, amém. O versículo 35 diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um do seu irmão e a sua ofensa. O que é que ele vai fazer? Se você ler o 33, no 34 ele diz: o Senhor o entregou aos atormentadores, que não pagasse tudo o que devia. O Senhor vai permitir que o diabo reine na sua vida. É simples isso. Se você não liberar perdão, os atormentadores vão vir contra a tua vida. Você não vai ser sadio espiritualmente. Libera perdão para você poder contemplar, você desfrutar das bênçãos de Deus na sua vida. Se você não liberar perdão, você vai viver opresso, oprimido. Se você não se perdoar, muitas vezes não é liberar só o perdão, é se perdoar. Muitas vezes a gente não nos perdoamos dos nossos erros. Eu conheço crentes que não voltaram para a presença de Deus porque eles não perdoam ele mesmo de terem pecado contra Deus. Eu disse: querido, Deus já te perdoou, mas eu não me perdoo. Hoje vai para o inferno. E aí, no meio do momento sério, eu brinco e diga lá para Satanás que eu estou aqui saqueando o inferno, para ele não povoar lá, porque eu vou povoar o céu. Pode ser que eu não leve você. Querido, perdoe e se perdoe. Perdoe e se perdoe, para que você não caia na mão dos atormentadores, para que você não caia na mão dos verdugos, para que você não caia na mão daqueles que lhe vão lhe oprimir, lhe massacrar, lhe escravizar. Ei, você é livre, você é liberto. E Deus, Ele te ama. É por isso que Ele abriu uma porta para que ninguém feche, senão Ele mesmo fecha. E se Ele está fechando a porta, querido, é porque você está fazendo algo para que Ele feche essa porta e você não contemple o que há de maravilhoso. A Bíblia diz no Salmo que Ele vai fazer nós andarmos em pastos verdejantes. Mas você tem que querer entrar na porta do aprisco. Você tem que querer ser ovelha do Senhor. Você tem que querer ser crente. Você tem que querer manter a porta aberta. Ei, olha para o teu irmão e diz: irmão, vamos manter essa porta aberta. Eu quero encerrar dizendo:
Existem muitas coisas que têm feito nós tirarmos, ou afastarmos, ou colocarmos uma barreira na porta. Então cabe a nós nos convertermos de verdade e tornar o acesso ao Pai livre de todo o impedimento. E eu quero encerrar dizendo o que Jesus disse lá na carta escrita a Filadélfia, no último versículo da carta: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito tem a dizer para a igreja. Amém?